Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Eu tenho tantas perguntas, eu não sei nem com quem que eu posso tirar minhas dúvidas para avançar nessa matéria. Hoje é sábado, eu tenho que esperar até semana que vem para resolver. Me ajuda! A nova turma pro Enem vai te ajudar. Com o nosso Tira Dúvidas 24 horas, você envia a sua dúvida a qualquer hora do dia. Eu sei que você assiste muitos conteúdos de aulas por dia, muitas dúvidas podem surgir. Foi pensando nisso que o ProEnem separou uma equipe especializada de professores para te ajudar na sua preparação. Aqui você vai ter a disponibilidade total para enviar as suas dúvidas a qualquer hora do dia. Os nossos professores vão te responder por texto, por mensagem e até por áudio. Tá esperando o quê, então? Vem pra Turma Enem Pro 360 e mande a sua dúvida pra gente. Me ajuda, Camila. Me ajuda, gente, que hoje realmente a gente vai precisar da ajuda. Ajuda aqui, de tudo que for possível, porque a gente tem muita matéria para dar num tempo só, hein? Se você não estava empolgado, esse é o momento de se empolgar. Vambora, porque hoje é dia de missão. Hoje é dia de, numa aula só, aprender sobre divisão celular. Sim, é hoje aquela aula onde a gente vai falar um pouquinho sobre mitose, sobre meiose, sobre os processos que as células usam para gerar células filhas, né? A gente sempre faz essa piadinha na biologia, né, que não tem graça nenhuma, mas a gente faz, que é essa ideia de que se dividir na biologia é a mesma coisa que se multiplicar, né? Quando a célula gera células filhas, quando ela está se multiplicando, ela está se dividindo, né? Ela está fazendo ali ou mitose ou meiose. É um tema que assusta bastante os alunos, vai ser realmente uma aula bem pesadinha, mas eu preparei uns slides caprichados para depois vocês poderem estudar, olhar sempre essa aula quando vocês estiverem com alguma dúvida ou fazendo alguma questão de mitose ou de meiose, beleza, gente? E antes da gente falar de mitose, antes da gente falar de meiose, né? Antes da gente entrar no processo de divisão mesmo, que é onde o bicho pega, eu queria te lembrar que nem sempre a célula tá se dividindo, né? Antes de sofrer mitose ou antes de sofrer meiose, a célula tem um período da vida dela anterior a essa divisão, que é o que a gente chama de intérfase. Então, quando a gente pensa na vida de uma célula, que é o que a gente chama de ciclo celular, né? A vida de uma célula, a gente está pensando em dois grandes momentos. A intérfase, que é tudo o que acontece antes da divisão, e a divisão em si. A mitose ou a meiose. Antes de entrar na divisão, então, vamos falar um pouquinho desse período de intérfase? Vamos ver o que acontece com a célula antes dela se dividir? Antes dela sofrer mitose
ou meiose. A intérfase, gente, que é esse período que vem antes da divisão, é dividido em 3 fases. G1, S e G2, tá? Vamos começar da fase G1. Imagina uma célula que acabou de surgir. A célula acabou de surgir no seu corpo. Ela acabou de nascer, ela acabou de existir dentro ali de você. Automaticamente, assim que uma célula surge, ela está em G1 da intérfase. A gente diz, gente, que G1 é a fase em que a célula está vivendo a vida normal da célula. Ou seja, é a fase em que a célula está cumprindo as funções que ela tem que cumprir no corpo. É isso. Quando uma célula está em G1, ela está ali cumprindo as funções que ela tem que cumprir dentro do nosso organismo, dentro daquele tecido. Então, eu vou te dar alguns exemplos, tá? Por exemplo, se for uma célula do estômago, provavelmente ela vai estar produzindo suco gástrico, que é o suco digestivo do estômago. Se for uma célula do pâncreas, pode ser que ela esteja produzindo insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas. Se for um neurônio, vai estar conduzindo impulso nervoso. Se for uma célula muscular, ela vai estar contraindo e relaxando. Então, na fase G1, galera, a célula vai estar vivendo a vida dela. Essa é a fase em que ela está cumprindo as funções que ela tem que cumprir no corpo. Essa é a fase que varia de duração entre uma célula e outra. Por exemplo, vamos supor que uma célula se multiplique muito. Vamos supor que uma célula, ela o tempo todo gere novas células filhas. Você concorda que se uma célula se multiplica muito, se ela está o tempo todo, por exemplo, sofrendo mitose, ela vai ficar pouco tempo nessa fase G1? Se você tem uma determinada célula do teu corpo que o tempo todo tem que sofrer mitose, ela vai ficar pouco tempo nessa vida normal. Ela logo vai seguir em frente no ciclo, né? Ela vai passar para a fase S, para a fase G2, ela vai entrar na mitose. Essas células, tipo as células epiteliais, elas têm um G1 bem curtinho. Elas ficam pouco tempo nessa vida normal. Agora, tem células que nunca se dividem. Tipo neurônio. Neurônio nunca sofre mitose. Célula cardíaca. As células musculares do nosso coração nunca sofrem mitose. Se elas nunca sofrem mitose, elas vão ficar para sempre nesse G1. Um neurônio, uma célula muscular cardíaca, ela fica para sempre vivendo a vida normal dentro de você. Até ela morrer, ela vai ficar ali, vivendo a vida dela, cumprindo as funções que ela tem que cumprir naquele tecido. Essas células, elas ficam em G1 eterno ou G0. Então, o que eu quero que você observe, que você saia daqui sabendo, é que G1 é essa fase onde a célula está vivendo a vida dela. É a fase onde ela está cumprindo as funções que ela tem que cumprir no corpo. Se ela fosse multiplicar muito, essa fase vai ser bem curtinha. Se ela nunca for gerar células filhas, ela vai viver para sempre nesse G1. Mas essa é a fase em que ela vive a vida dela. G1 é a fase aonde as células cumprem as funções que elas têm que cumprir no nosso organismo. Vamos supor que uma célula vai se multiplicar. Então, esquece o neurônio, esquece a fibra muscular do coração. Pensa numa célula que vai se multiplicar, que vai gerar filhas, tipo a célula epitelial, tá? Se essa célula for se multiplicar, antes de passar para a próxima fase, antes de passar para a fase S, no finalzinho aqui do G1, ela aumenta de tamanho. Beleza? Então, ela está vivendo aqui a vida normal dela.
se ela for seguir em frente, se ela for continuar o ciclo celular, aqui no finalzinho de G1, olha pra cá, ela aumenta de tamanho, beleza? Aumentou de tamanho, ela entra na fase S. A fase S da intérfase é a fase de síntese, é a fase de replicação do DNA. Lembra que a gente estudou replicação? Aquele processo no qual uma dupla hélice gerava novas moléculas para passar para as células filhas? É aqui. É nessa fase S que a célula replica o DNA. É nessa fase S que ela vai produzir cópias do DNA para mandar para as células filhas. Hoje, gente, eu vou precisar um pouquinho da aula de genética. Lembra que em Bio 2 a gente começou a ver genética? Vou precisar um pouquinho dessa aula aqui. Lembra que eu falei para vocês lá na aula de genética que o nosso DNA estava na forma de cromossomo? Beleza. Aqui na fase S, o cromossomo vai se duplicar. A gente vai enxergar essa replicação do DNA como uma duplicação do cromossomo. O cromossomo ele vai passar a ter duas perninhas, tipo um X, tá? Então aqui tava uma dupla hélice, beleza? Aqui vão ter duas duplas hélices. Uma dupla hélice vira duas duplas hélices. Uma molécula de DNA vira duas. E elas ficam unidas por um botãozinho, que é esse centrômero. Então, quando a célula passar pela fase S, você vai ver que o cromossomo ele vai se duplicar. O cromossomo que antes tinha uma perninha só, uma molécula de DNA, agora ele vai passar a ter duas perninhas, duas moléculas de DNA, porque o DNA replicou, tá? E essas duas moléculas, elas vão estar unidas por esse botãozinho chamado de centrômero. Show? Cada perninha dessa, a gente chama de cromátides irmãs. Só toma cuidado com uma informação muito importante, gente. Muito importante mesmo. A gente não conta o número de cromossomos pelas perninhas. A gente conta o número de cromossomos pelo centrômero, pelo botãozinho. Então, aqui tem um cromossomo e aqui tem um cromossomo também. Um cromossomo, um cromossomo. Um centrômero, um centrômero. Só que esse aqui tá simples e esse aqui está duplicado. Esse só tem uma cromátide, esse tem cromátides irmãs. Beleza? Tranquilo? Então, vamos repassando. Na fase G1, a célula viveu a vida dela e no final da fase G1 ela aumentou de tamanho. Entrou na fase S, vai acontecer a replicação de DNA. Uma molécula de DNA vai dar origem a duas. Como é que eu vou visualizar isso? Os cromossomos que eram simples vão aparecer duplicados. Ao invés de uma perninha, eles vão passar a ter duas, beleza? Vão ter as cromátides irmãs. E na fase G2, a gente vai ter uma preparação final para o processo de divisão. A fase G2, ela é marcada em geral por uma intensa síntese de proteínas, tá? É uma fase onde a célula produz muita proteína, em geral proteínas que vão ser usadas na mitose e na meiose, na divisão celular. E é na fase G2 que a célula também vai replicar as organelas, tá? Lembra, gente, que a célula-mãe, ela tem que mandar para as filhas não só DNA, material genético, como ela também tem que mandar as organelas. Então, as organelas, elas também vão ser duplicadas, tá? Justamente para a célula-mãe poder mandar cópias dessas organelas para as células filhas. Tranquilo, gente? Passou por G1, passou por S, passou por G2.
a nossa célula tá pronta para entrar na divisão. A primeira divisão que a gente vai ver vai ser a mitose. A mitose, galera, é uma divisão equacional. Camila, o que isso quer dizer? Falar que a mitose é uma divisão equacional significa que a célula-mãe vai gerar duas células filhas idênticas a ela. Ou seja, se a célula-mãe for haploide, ou N, as duas filhas também vão ser haploides, ou N. Se a célula-mãe for diploide, ou 2N, as duas filhas também vão ser diploides, ou 2N. Camila, me lembra rapidinho o que é haploide e diploide? Óbvio. Haploides são aquelas células que só têm uma cópia de cada cromossomo. Por isso que elas são chamadas de N. Por exemplo, olha esse desenhozinho que eu fiz aqui pra você. Olha que bonitinho. Aqui eu coloquei um cromossomo laranja e um cromossomo azul. Tá vendo? Que ela só tem um laranja e um azul. Ela só tem um de cada. Por isso que ela é haploide ou N. Repara que essa célula-mãe haploide, ela deu origem a duas filhas também haploides, com uma cópia do laranja e uma cópia do cromossomo azul. Agora, olha aqui. Essa célula-mãe é 2N ou diploide porque ela tem duas cópias de cada cromossomo. Olha como ela tem duas cópias do laranja, duas cópias do azul. Ela tem homólogos, lembra? Né? Os cromossomos que são iguais são os homólogos. O laranja é homólogo do laranja, o azul é homólogo do azul. Ela tem os cromossomos impares, em homólogos. Por isso que ela é diploide. Repara que ela deu origem a duas filhas diploides também. Olha como as filhas também têm duas cópias do laranja, duas cópias do azul. É isso que é ser uma divisão equacional. A célula-mãe gera duas filhas idênticas a ela. A célula-mãe gera duas filhas idênticas a ela. Se ela é haploide, as duas filhas também vão ser haploides. Se ela é diploide, as duas filhas também vão ser diploides. Beleza, Camila. Mas como é que isso acontece? Como é que uma célula-mãe gera duas filhas idênticas a ela? Como é que acontece a famosa mitose? Vem aqui no quadro comigo, que a gente vai começar a brincar de mitose. Vamos lá, gente. A mitose, ela vai ser dividida em 4 grandes fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Não se assusta com o nome. Tem até uns macetes para você decorar, né? Tem gente que decora muito com aquele macete: prometo, Ana, telefonar-te. Não importa, gente. A ideia hoje não é decorar. A ideia hoje é você entender o que acontece em cada fase. Vamos começar com a primeira? Vamos começar com a prófase da mitose? A prófase, gente, em geral, é a fase que os alunos menos gostam, tá? Porque a prófase é a fase onde acontece mais coisa dentro da célula. Mas se eu puder te dar uma dica, tá? Se você entender bem mitose, meiose é meio caminho andado. Show de bola? O que vai acontecer com a prófase? Vamos começar aqui com uma célula-mãe. Show de bola? Vou começar com essa célula-mãe aqui. Lembrando que se ela tá em mitose, ela já passou por G1, S e G2. Ela já passou por todo o período da intérfase, tá? E é por isso que ela caiu agora em
Mitose. Então, ela já aumentou de tamanho, ela já duplicou os cromossomos, ela já produziu proteínas e duplicou as organelas. Show de bola? Tanto que eu vou desenhar uma organela específica aqui. A organela que mais participa da divisão celular são os centríolos. Lembra que a gente falou de centríolo lá na aula de organela? Pois é. Vou desenhar eles aqui no citoplasma. Vou colocar aqui um centríolo. Vou colocar aqui um outro centríolo. Camila, por que você está desenhando 2 centríolos? Porque ela já passou pela fase G2. Então, eles já foram duplicados, porque o centríolo é uma organela. Ela tem outras organelas? Sim. Mas eu não vou desenhar, porque senão vai virar uma bagunça, tá? Vou colocar aqui o núcleo. E dentro do núcleo, o DNA em cromatina. Quando o DNA está na forma de cromatina, galera, o núcleo aparece como um ponto preto na célula. Não dá para ver nada ali dentro. Quando você olha uma célula no microscópio e o DNA ainda está na forma de cromatina, o núcleo é aquela bola preta aqui no meio da célula. A célula parece um ovo estrelado, tá? Você não enxerga nada aqui dentro. Esse é o DNA na forma de cromatina. O que vai acontecer na prófase? Vamos lá. Primeira coisa, a cromatina finalmente vai condensar e aparecer na forma de cromossomo. Então, quando a célula passa pela prófase, o DNA que estava na forma de cromatina vai passar a estar na forma de cromossomo. Então, eu vou começar a enxergar os cromossomos dentro da célula. Eu vou trabalhar, gente, com uma mãe diploide, 2N. Vou trabalhar com o cromossomo. Como eu não tenho laranja e azul, vou trabalhar com o cromossomo vermelho e azul, beleza? Se ela é diploide, quantas cópias do cromossomo azul ela tem que ter? Se eu escolhi uma célula-mãe diploide, 2N, ela tem que ter 2 cópias do azul. E quantas cópias do vermelho ela tem que ter? 2 também. Então, quando a cromatina virar cromossomo, eu vou enxergar aqui 2 cromossomos azuis e 2 cromossomos vermelhos, porque eu escolhi que essa minha célula-mãe era diploide. Ela não passou pela fase S? Passou, né? Se ela tá na mitose, ela já passou pela fase S. Então, o que aconteceu com os cromossomos? Eles já ganharam cromátides irmãs. Eles vão aparecer assim, ó, com 2 perninhas, duplicados. Mas lembra, eu conto o cromossomo pelo botãozinho, pelo centrômero. Então, aqui tem 2 cromossomos azuis e aqui tem 2 cromossomos vermelhos. Só que eu desenhei eles duplicados com 2 perninhas porque ela já passou pela fase S. Show? Então, na prófase, a cromatina vai virar cromossomo. Consigo enxergar agora cromossomo dentro da célula. Segunda coisa que vai acontecer. Esses cromossomos vão parar no citoplasma. Sim, a célula perde o núcleo. Por que a célula vai perder o núcleo? Por que os cromossomos vão ser jogados no citoplasma? Para interagir com os centríolos. Com essas organelas aqui que vão ser tão importantes na divisão celular. E, na prófase, para fechar, os centríolos
vão começar a migrar. Cada centríolo vai para um polo da célula. Um vem aqui para cima, enquanto o outro vai começar a descer lá para baixo. A gente começa a ter a migração dos centríolos. A prófase da meiose vai ser quase igual, tá, gente? Então fica ligado nisso para a meiose ser mais fácil. Beleza? Perdi o núcleo, não tenho mais núcleo. A cromatina virou cromossomo. Tô enxergando os cromossomos no citoplasma. E os centríolos estão migrando. Quando cada centríolo chegar num polo, a gente vai começar metáfase. Quando cada centríolo chegar num polo da célula, ó, vai ter um aqui em cima e o outro lá embaixo. Começa a metáfase. O que marca metáfase? Metáfase lembra meio. Metáfase é a fase onde os cromossomos vão ficar no meio da célula. Beleza? No meio da célula. Como? Um homólogo do lado do outro. Presta atenção, porque na meiose vai ser um pouquinho diferente, hein? Na meiose vai ser um em cima do outro, tá? Um em cima do outro. Aqui não. Aqui, um homólogo vai ficar do lado do outro. Olha o azul do lado do azul. Olha o vermelho do lado do vermelho. Tá vendo? Que um homólogo está do lado do outro? O azul está do lado do azul, o vermelho do lado do vermelho, no meio da célula. Isso aqui a gente vai chamar de placa metafásica ou equatorial, né? Porque lembra a linha do Equador, no meio do nosso planeta. E esses cromossomos vão se ligar nos centríolos pelas fibras do fuso acromático. Imagina, galera, como se o centríolo fosse um pescador. E ele joga uma linha de pesca. Então imagina, o centríolo joga uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui. Mesma coisa de baixo, ó. Ele vai jogar uma linha nesse e nesse cromossomo. É como se o cromossomo fosse um peixe e os centríolos fossem um pescador. Eles estão jogando uma linha para se prender ao cromossomo. Essa linha, essas linhas que se prendem nos cromossomos são chamadas de fuso acromático. O fuso acromático ele é feito de proteínas, tá, gente? Proteínas chamadas de tubulina. Só para vocês saberem. Pensa comigo. Eu jogo a linha. O peixe pegou. O que eu vou fazer agora? Vou puxar de volta. É a mesma ideia. Na anáfase, os centríolos vão encurtar novamente as fibras do fuso. Vão puxar o fuso de volta para eles. Então imagina isso aqui. O centríolo jogou a linha. Grudou no cromossomo. Agora ele vai lá e puxa essa linha de volta. As fibras aqui de cima vão subir. As fibras aqui de baixo vão começar a descer. Olha pro desenho. Olha pro desenho. Se essa fibra começar a subir e se essa fibra começar a descer, quem que a gente vai acabar separando? As perninhas, né? Essa perninha azul vai vir para cima e a outra perninha azul vai para baixo. Mesma coisa no homólogo, ó. Uma perninha azul vai para cima, a outra perninha azul vai para baixo. Percebe? Mesma coisa aqui no vermelho, ó. Uma perninha vermelha para cima,
uma perninha para baixo. Mesma coisa no homólogo. Uma perninha vermelha para cima, uma para baixo. Quando o fuso encurtar novamente, eu vou separar as perninhas. Eu vou separar as cromátides irmãs. As perninhas dos cromossomos. Quando cada cromátide irmã chegar numa ponta, começa a última fase, que é a telófase. Imagina o seguinte, ó. Cada cromátide irmã chegou numa ponta, ó. Vou desenhar aqui de novo para ficar mais fácil, ó. Essa azul chegou aqui em cima, a outra perninha azul chegou aqui embaixo. Mesma coisa no homólogo, uma azul chegou aqui em cima, a outra azul chegou aqui embaixo. Mesma coisa com os vermelhos, ó. Uma perninha vermelha chegou lá em cima, outra perninha vermelha aqui embaixo. Mesma coisa no homólogo. Uma perninha vermelha em cima, a outra embaixo. Na telófase, a célula vai se dividir ao meio. Imagina isso aqui. A célula pegando e se dividindo ao meio, que é o que a gente chama de citocinese. Eu quero que você olhe agora para cada célula filha. Olha para cada célula filha, ó. Vou dividir essa célula ao meio. Olha para as células filhas aqui no quadro. Quantos cromossomos azuis ela tem, ó? Essa filha, essa filha. Quantos cromossomos azuis elas têm? 2. 2. E quantas cópias do vermelho elas têm? 2. 2. Ou seja, elas são N ou 2N? 2N. Repara, uma célula-mãe 2N, que tinha 2 cópias do azul e 2 cópias do vermelho, deu origem a 2 filhas 2N, com 2 cópias do azul e 2 cópias do vermelho. Ah, Camila, mas aqui na mãe, os cromossomos estão duplicados. Sim, gente. Essas células acabaram de nascer. Elas estão em G1. Elas ainda vão viver a vida delas. Elas ainda vão aumentar de tamanho. Daqui a pouco elas vão passar pela fase S. Elas também vão duplicar os cromossomos. Daqui a pouco elas vão passar pela fase G2. Vão produzir proteína. Vão duplicar os centríolos. Daqui a pouco elas vão sofrer a própria mitose e gerar as filhas dela. Mas por enquanto elas estão em G1. Elas começaram a viver a vida normal delas. Beleza, gente? Perceberam a divisão sendo equacional? Uma célula-mãe 2N, dando origem a 2 filhas 2N, certo? Condensei a cromatina em cromossomo, perdi o núcleo, joguei eles no citoplasma, fui migrando o centríolo, um para cada ponta. Na metáfase, os cromossomos ficaram aqui no meio, o azul do lado do azul, o vermelho do lado do vermelho, um homólogo do lado do outro. Na anáfase, eu separei as perninhas, as cromátides irmãs. Na telófase, eu separei a célula em 2, citocinese. Tira um print aí, tira um printzinho aí, pra gente passar nesses 10 minutinhos finais pra meiose. Vamos que a gente consegue, gente. Vamos que a gente consegue, tá? Botei bonitinho tudo aqui no slide pra vocês verem. Deu um bom trabalhão desenhar, tá? Esses cromossomos, então valorizem, ó. A prófase, olha o núcleo sendo perdido, olha o centríolo migrando, olha a cromatina virando cromossomo, tá? Olha os cromossomos se alinhando no meio da célula na metáfase. Olha eles presos pelo fuso acromático, beleza? Olha a anáfase separando as perninhas, as cromátides irmãs, tá vendo? Tá? E olha a telófase dividindo a célula em 2 filhas. A mãe era 2N, ó.
E a filha também vai ser 2N. Divisão equacional. Show de bola? Maravilha? Bora pra meiose? Meiose, galera, é o extremo oposto. Meiose, porque nesse caso, uma célula vai gerar células filhas com metade da ploidia. Então toma cuidado, tá? Porque a meiose, a mãe vai ter que ser sempre diploide, sempre. Na meiose, a célula mãe, a célula que começa o processo, é sempre 2N. Para ela poder dar origem a 4 filhas, N. Ou seja, com metade da ploidia dela. É uma divisão reducional. Semana que vem, vocês vão ver que é assim que a gente forma os nossos gametas. Essas células N aqui vão ser os óvulos ou os espermatozoides, beleza? Então, repara que uma mãe 2N deu origem a 4 filhas N. As etapas são as mesmas, tá, gente? Só que a meiose tem um probleminha. Vem aqui comigo, enquanto a gente vai conversando. A meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2. A gente vai começar aqui nesse quadro e depois a gente vai só pro slide na meiose 2, tá? A meiose 1 a gente vai fazer aqui no quadro. São as mesmas fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Show de bola? Vou começar com uma mãe 2N. Bonitinha aqui, tá? Sempre 2N. Show? Tranquilo? O que vai acontecer na prófase? Vocês vão reparar que eu vou aproveitar ao máximo o quadro para a gente poder comparar. A cromatina vai virar cromossomo. Beleza. A cromatina virou cromossomo. Então, eu estou enxergando aqui 2 cópias do azul, 2 cópias do vermelho, porque essa minha mãe é 2N, diploide. Eles estão duplicados com 2 perninhas, porque ela já passou pela fase S. Show. Então, a cromatina virou cromossomo. Vou perder o núcleo. O cromossomo vai ser jogado no citoplasma. Vou ter migração de centríolo. Cada centríolo vai para um polo da célula. Camila, o que muda então da prófase 1 para a prófase da mitose? Um detalhezinho. Aqui na prófase 1 vai acontecer um dos fenômenos mais importantes da biologia. Os cromossomos homólogos vão trocar pedacinhos. O azul vai trocar um pedacinho com o azul. O vermelho vai trocar um outro pedacinho com outro vermelho. Essa troca de fragmentos, essa troca de genes entre homólogos, que acontece aqui na prófase 1 da meiose, não acontece lá na mitose, é o famoso crossing over. Camila, por que motivos troca? Qual a vantagem do azul trocar de gene com azul? Qual a vantagem do vermelho trocar um pedacinho com outro vermelho? Qual a vantagem de fazer o crossing? Qual a vantagem dos homólogos trocarem pedaços? Isso aumenta a variabilidade genética. Lembra que isso aqui vai formar o nosso gameta, gente. As células N do final vão ser gametas. Quanto maior a variabilidade dos gametas, melhor. Então, a diferença aqui na prófase 1 é que a gente vai ter essa troca entre homólogos. A gente vai ter esse crossing over para aumentar a variabilidade. Show de bola? Condensou a cromatina em cromossomo, jogou no citoplasma, vão trocar ali os pedacinhos, vai ter o crossing, começa a migração dos centríolos. Caímos na metáfase 1. Aqui os cromossomos também vão ficar no meio da célula. Só que olha como vai ser diferente um pouquinho. Um pouquinho, ó. Dá para aproveitar até o desenho. Mas é um pouquinho diferente. Porque agora um homólogo vai ficar em cima do outro. O azul
vai ficar em cima do azul. E o vermelho vai ficar em cima do vermelho. Repararam a diferença? Antes o azul estava do lado do azul. Agora um homólogo está em cima do outro. A gente diz que a placa equatorial ou metafásica, ela é dupla. Essa é a metáfase 1. Pensa comigo agora, gente. Lembra do pescador, né? O centríolo jogou a linha. Grudou no cromossomo. Beleza. Agora na anáfase ele vai puxar a linha de volta. Essas de cima vão subir, essas de baixo vão descer. Quem que ele vai separar quando ele fizer isso? Quando essa linha descer e essa subir? Quando o fuso acromático encurtar? Ele vai separar os homólogos. Não é mais as perninhas. Um azul inteiro vem para cima, o outro azul inteiro desce. Um vermelho inteiro vem aqui para cima, o outro vermelho inteiro desce. Agora eu não tenho mais separação das perninhas das cromátides irmãs. Na anáfase 1, eu separo os homólogos. Separei? Chegou um homólogo em cada polo da célula? Vamos botar aqui de novo? Para depois você printar? Chegou um azul inteiro lá em cima, duplicado. Chegou um homólogo azul inteiro embaixo. Chegou um vermelho inteiro lá em cima. Chegou um vermelho inteiro aqui embaixo. Na telófase 1, a célula vai dividir ao meio, né? Vai rolar citocinese. Olha para as duas filhas. Olha para as duas filhas que eu estou desenhando aqui para vocês. Quantas cópias do azul ela tem? Toma cuidado que você não conta pela perninha, hein? Você conta pelo centrômero, pelo botãozinho. Quantas cópias do azul cada uma tem? 1. Quantas cópias do vermelho? 1. Só tem uma cópia do azul, uma cópia do vermelho. Uma mãe 2N deu origem a duas filhas N. Olha a divisão reducional. A meiose 1 é a fase reducional. Cada filha leva um homólogo. Uma filha fica com um homólogo azul, a outra filha fica com outro. Uma filha fica com um homólogo vermelho, a outra filha fica com outro. Uma mãe 2N deu origem a duas filhas N. Camila, mas você falou que eram 4. Pois é, tira um print aí. Tira um print aí. Beleza. Vem, que eu vou te mostrar a meiose 2. Olha só pra você ver que tá aqui no slide, ó. A cromatina virando cromossomo. Tá vendo? Olha aqui os cromossomos trocando. Olha um homólogo trocando com o outro. Olha aqui o crossing over. Depois eles sendo jogados no citoplasma, perda do núcleo. E olha um centríolo vindo aqui para cada polo. Chegou um centríolo em cada polo? Metáfase. Toma cuidado que agora na metáfase 1, um homólogo fica em cima do outro. Um homólogo em cima do outro, presos pelo fuso acromático. Na anáfase 1, quando o fuso encurtar, eu separo os homólogos. Na telófase 1, divido a célula em duas filhas. Repara que uma mãe 2N, ó, deu origem a duas filhas N. Show? Tranquilo? Essas duas filhas N, gente, vão entrar na meiose 2. A meiose 2 é uma mitose. Pois é uma mitose, é igualzinho uma mitose. Então, uma mãe N dá origem a duas filhas N. E é por isso que na meiose, uma mãe 2N dá origem a 4 filhas N. Porque essas duas células N aqui, ó, que vieram da meiose 1, elas vão sofrer uma mitose na meiose 2. Então, cada N vai dar origem a duas filhas
N. Show de bola, gente? Tranquilo? É claro que é muita coisa numa aula só. Então a gente está tendo um panorama mais geral hoje. Semana que vem, a gente vai falar de gametogênese. A gente vai falar de como isso aqui é um óvulo, isso aqui é um espermatozoide. E a gente vai passar por um pouquinho mais de calma na meiose novamente, tá? Mas eu espero que vocês tenham conseguido pegar a ideia geral aí da divisão celular para semana que vem a gente continuar esse assunto. Um beijo, até a próxima semana e tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.